Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Então, isso aí está falando em Atos, quando a igreja primitiva, todos aqueles irmãos e aqueles salvos que foram sendo acrescentados. Então, da multidão dos que creram em quem? Eu vou perguntar de novo, tá? Da multidão dos que creram em quem? Jesus. Em Jesus, o nosso Senhor. Uma era a mente e um o coração. Voltamos a falar sobre unidade, aquilo que nós já estávamos falando lá fora. Esse versículo, Romanos 12, versículo 2, ele fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntas? Vamos. 1, 2, 3 e já. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis. O que é nos conformarmos? É tomarmos a forma de alguma coisa. E se a Bíblia está dizendo que não é para a gente se conformar com este século, é para que a gente não tome a forma deste mundo presente. Lembra que nós não somos daqui, estamos aqui por enquanto e para sermos embaixadores de Cristo. Então não podemos nos conformar com este mundo. Logo no início, o Esther estava aqui falando sobre o projeto do Literatos e ela falava exatamente disso. Famílias que não se conformem a este mundo. Precisamos viver nesse mundo até que o nosso Senhor venha nos buscar. Mas para viver, e como viver nesse mundo, não nos conformando com Ele, não nos moldando a Ele, é o que a gente vai ver depois. O que a gente sabe é que a gente não pode tomar a forma. Aquilo que o mundo diz que é certo, a gente não pode tomar por verdade, se o nosso Senhor diz que não é. As verdades que são sobre nós é aquelas verdades que são as verdades do Senhor e que a Bíblia nos diz. Não podemos usar das coisas do mundo se elas estão opostas na contramão do que o Senhor tem nos dito. E precisamos, irmãs, eu falei, eu acho que foi no último Encorajadas, eu não me lembro. Satanás, ele é muito sutil em muitas coisas. Então, muitas coisas vêm sendo disseminadas aos poucos e vem minando. Aí entra numa brechinha, não, mas é só isso, não, aí também já é radicalismo. Não, isso é fanatismo. Não é. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê um olhar atento e vigilante para discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Porque o que não é do Senhor, não podemos nos conformar a isso. E o que é do Senhor, sim, aí precisamos nos submeter e caminharmos com Ele, tá? Então vamos prosseguir. Não vos conformeis com este século. Sim, mas se não é para a gente tomar a forma do mundo, vivendo nele, como é que a gente vai fazer? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação, irmãs. Transformação, algo que vem de dentro para fora. Algo que o Senhor vai nos ajudar. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E a nossa mente, ela é transformada pela palavra do Senhor. É pela palavra do Senhor. A psicologia, ela vai nos ajudar, ela vai nos dar ferramentas, ela vai nos dar técnicas, não é, psicólogas? E vai nos ajudar em todo esse processo.
mas a palavra do Senhor, ela consegue lavar a nossa alma, lavar a nossa mente. E a gente pode sim desfrutar de experiências, de bênçãos, quando nos submetemos à palavra do Senhor. Então, essa renovação da mente. Se eu não me conformo ao mundo, não me conformei, não estou de acordo e não quero ficar aí. Então eu vou sendo transformada à medida que a palavra do Senhor nos renova, tá? Então a renovação da nossa mente pela palavra. Então se a palavra, ela vem renovando a nossa mente, ela vem nesse processo de transformação, de não adequação com este século, de não achar que é tudo normal e se submeter às verdades do nosso Senhor, que as verdades do nosso Senhor, o mundo diz que é relativa, mas ela não é. A verdade do Senhor é absoluta. E é sobre essa verdade que aqui nós estamos. Não podemos negociar. E então, para que a gente possa, então, com a mente renovada, todas transformadas, com a nossa mente renovada, aí a gente vai poder o quê? Experimentar o quê? Qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Percebe que tem uma trajetória aí, um fio condutor que vai do início ao fim. Primeiro, a gente não pode se moldar, a gente não se conforma, a gente não aceita se moldar aos padrões do mundo. E a partir disso, eu vou para um processo de transformação. Em mim mesma, somente eu, com as minhas técnicas, buscando em mim mesma, não vamos ter forças para isso, não vamos conseguir, porque precisamos da renovação da mente pela palavra do Senhor. E assim, com a nossa mente renovada, transformadas pelo Senhor, a gente consegue ali uma intimidade para entender e desfrutar da verdadeira vontade de Deus. A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Isso é muito importante, irmãs. O que a gente está fazendo aqui hoje é para a gente aprimorar as ferramentas que o Senhor já nos deu, que às vezes a gente não utiliza a nossa mente da forma que a gente precisa utilizar. Satanás, ele sabe disso, ele ataca a nossa mente com muitas coisas para que a gente se desestabilize. E aí a gente já não olha mais para o Senhor, a gente já está olhando para a gente. Vou dar uma palhinha. Com pensamentos distorcidos. Que eu fico no meio das psicólogas, né? Vocês sabem, eu vou... Então, vai distorcendo pensamentos, vai nos trazendo várias coisas. E não achem que quem está aqui falando está livre disso, não. Porque essa semana foi uma semana assim. Eu falei, Senhor, eu estou entendendo, Senhor, eu estou entendendo. Que eu vou falar sobre esse tema. A mente estava atacada. Por quê? Porque Satanás sabia exatamente, né, o que seria feito, o que seria dito, e por isso ele ataca a nossa mente e aí nos enfraquece. E aí a gente precisa fazer o quê? Ter a nossa mente renovada pela palavra do Senhor. A gente vai ao Senhor, Senhor, não é isso, Senhor, me faça enxergar de fato o que é. E o Senhor vai e mostra que aquilo que Satanás estava tentando colocar na nossa mente não é a verdade dele sobre nós. Né? E ali a gente se encontra com o Senhor traz um renovo na nossa mente, e aí a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, irmãs? Em Isaías 26, versículo 3, o profeta fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se a nossa confiança
se a nossa confiança está no Senhor, a nossa mente está firme nele, então teremos paz e descanso. É a paz que o mundo diz que dá? Não, é a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que você olhando e fala, Senhor, olha a situação que está, por que eu estou sentindo essa paz? É porque a paz excede o entendimento, excede a nossa razão, porque aos olhos humanos não era para a gente estar em paz, mas o nosso descanso é Cristo. E é nele que nós descansamos. Então a nossa mente, fiquem com isso nesse primeiro momento, a nossa mente, ela precisa estar firme no Senhor. E assim, Ele nos conservará em paz. E vamos já tomando posse dessa paz, que o Senhor nos trouxe aqui hoje para descansarmos nele, para confiarmos nele, para sabermos que Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme no nosso Senhor. Que o Senhor possa conduzir esse tempo. E aí eu deixei só algumas reflexões para nortear aqui. A nossa mente está firmada no Senhor? A primeira pergunta. Não precisa responder, para a gente refletir. Diante daquele Isaías 26, versículo 3, que fala que Ele conservará em paz todo aquele cuja mente está firme nele. Então, a nossa mente está firmada no Senhor? Como estão os nossos pensamentos diante do que Deus já nos disse sobre nós? Como estão os nossos pensamentos diante do que Deus já nos disse sobre nós? Existem verdades que o Senhor já nos disse e que às vezes a gente toma posse, às vezes a gente larga dela, às vezes a gente toma posse. Então, vamos prestar atenção. O nosso inimigo nos ataca na mente, distorcendo realidades para que não estejamos em paz e não desfrutemos dessa promessa. Que a nossa mente esteja firmada no Senhor e que a paz que excede todo entendimento inunde o nosso ser. Não só nessa tarde, mas sempre. Que a gente lembre dessa palavra e que descanse no Senhor. Lembrando que a nossa mente esteja firmada nele. Amém, irmãs. Essa foi um pouquinho da reflexão que o Senhor falou ao meu coração e que eu precisava trazer para as irmãs aqui nessa tarde. Amém. Glória ao Senhor.